Irmãos, então, hoje é o número 37. Quem já tiver apostos aí com o catecismo, pode fazer a leitura da pergunta e da resposta. Sendo Cristo o Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Da sua substância nascido dela, mas sem pecado. Amém. Obrigado. Como disse, o tema do nosso estudo é sobre Cristologia. E talvez não tenha um tema que tenha sido tão debatido e que tenha também sido tão distorcido ao longo da história da igreja cristã. Muitas teorias foram elaboradas com relação à natureza de Cristo, à pessoa de Cristo, e somente bem mais tarde, lá em 451, no Concílio de Calcedônia, foi batido o martelo com relação à pessoa de Cristo, a natureza de Cristo Jesus como sendo uma única pessoa e duas naturezas distintas, portanto, e também plenas, né? 100% Deus, 100% homem. Mas até chegar aí, muitas coisas foram discutidas e muitas teorias, muitos ensinos, e que eram, na verdade, negação da encarnação do Verbo, como registrado nas Escrituras. Então, eu acho que hoje nós vamos ver basicamente isto, né? Como que foi que Cristo, né, sendo Filho de Deus, se fez homem. Isso, então, é um ponto importante para nós, tá? Vamos, então, já tendo feito a leitura da pergunta e da resposta, uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de mais nada, como é composta a natureza humana? Em que partes podemos dividir a natureza humana? Um dos irmãos poderia responder? A natureza humana ela é composta de duas partes, né, pastor? Sim. Sendo corpo e alma, né? Uhum. Ou seja, nós somos dicotômicos, né? Uhum. Corpo e alma. Corpo e alma. Uhum. Alguém aqui já pensou na questão de sermos constituídos de corpo, alma e espírito? Eu já pensei. Também. Já? Eu também. Eu achava haver um corpo espiritual, mas de última forma também. E o Daniel também havia pensado sobre isso, Daniel? Também, eu já tive essa impressão, esse entendimento, vamos dizer assim. E hoje? Não, hoje eu compreendo que o ser humano é composto pela corpo e alma, e quando a Bíblia se refere à alma, e espírito é a mesma coisa, né? Seria um sinônimo, né? Uhum. Ok. Então, eu estou falando para uma classe que tem um entendimento sobre dicotomia e aceitando também essa questão, e não tricotomia. Eu também confesso que por muito tempo eu considerei sobre a questão o homem ser constituído de corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia, a questão é que nós devemos levar nossa mente cativa ao conhecimento das Escrituras. Embora uma questão didática pareça ser muito interessante falar corpo, alma e espírito, e fazer a distinção dos três, parece que fica muito lógico até. A Bíblia, quando fala sobre corpo e alma, ele fala de uma forma intercambiável, né? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. E em outras versões pode ser colocado como espírito.
Portanto, essa parte imaterial do homem, ela tanto pode ser dita como sendo alma, a alma humana, a parte imaterial, ou o espírito humano. Então, as partes dos quais nós somos constituídos, a natureza humana, de fato essas duas mesmo, tá bom? Então, essa é a que a Bíblia nos ensina. E não podemos forçar. Mesmo que o apóstolo Paulo, em sua bênção apostólica, ele vai falar sobre corpo, alma e espírito, a ideia é consistente nas Escrituras com relação a corpo e alma. E que elas estão unidas misteriosamente em uma única personalidade individual. Uma única personalidade individual. Então, aqui nós não devemos nos atrapalhar nesse sentido, tá? É só buscar estudar ali sobre alma, sobre espírito, e os irmãos vão perceber esta unidade, nessa personalidade única. E, contudo, quando nós vamos agora olhar para Cristo Jesus, e é isso que é importante, definir algumas questões aí. Com relação ao corpo humano de Cristo, a Bíblia fala que ele tinha um corpo real, e aí que nos diz, Cristo, Filho de Deus, fez-se homem ao tomar sobre si um corpo real. Lembrando que esse tema foi muito debatido, como disse, ao longo da história. Tinha a escola dos alexandrinos, que Cristo, dizia que Cristo, ele, na verdade, ele era um Deus, mas um Deus diminuto, um Deus menor. Então, ele não era, ele era sujeito a Deus em glória, majestade, poder, em própria divindade. Então, a escola dos alexandrinos, e sempre percebendo que na Alexandria, ali na África, no norte da África, né, teve muitos erros teológicos. E isso também é importante considerarmos, porque depois vamos ver a questão de manuscritologia. Alguns manuscritos que foram encontrados na parte ali da África, norte da África, que tinham muitos escritos conservados, mas devemos sempre, ao ler, ter a consciência de que ali havia uma escola muito forte, a escola dos alexandrinos, mas que também tinha muitos erros. Mas isso já é um outro assunto. Tinha o arianismo. O arianismo dizia que Cristo, ele é pré-temporal, ou seja, Cristo ele foi o a primeira criatura que foi criada por Deus. Então ele não era Deus, ele era uma criatura, embora talvez uma criatura divina. É o mesmo pensamento, então, do arianismo, daquilo que nós podemos perceber nos testemunhas de Jeová hoje, né? Tinha também os nestorianismo, né? Que dizia o seguinte, que a pessoa de Jesus, ele ora agia com a natureza humana, ora ele agia com a natureza divina. Nunca houve uma ligação. Cristo sempre, então, esteve à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que ele como que visitava, né, a pessoa de Jesus e agia por meio dele e divinamente. Só que visitas mais constantes, podemos assim dizer. Mas em determinados momentos ele agia puramente como homem, natureza humana, e de que essa habitação era uma habitação mais moral,
mas eram separados ao mesmo tempo. Um outro pensamento que houve era o eutiquianismo. E esse pensamento é que havia uma fusão das duas naturezas, formando uma terceira natureza. Ou seja, a natureza humana se fundiu com a natureza divina, e a natureza divina se uniu, se fundiu com a natureza humana, formando uma terceira natureza. Então a natureza humana foi absorvida pela natureza divina. Tá? Um outro pensamento era dos ebionitas. Novamente, o pensamento dos ebionitas é de que é mais ou menos parecido com a questão do testemunho de Jeová também, tá? Que Jesus é uma criatura e não é Deus. E o gnosticismo, né? Lá no ano 135 a 200 depois de Cristo, a corrente do gnosticismo é predominantemente helênica, esse pensamento, é que a carne ela é intrinsecamente má. A carne é má, a matéria. Tudo que é material, ele é mau. A corrupção presente na matéria. E logo eles rejeitavam a encarnação do Verbo. Como que pode Deus se unir, Deus santo, perfeito, sem mácula, sem erro, se unir a uma coisa má, uma coisa corruptível, uma coisa que por si só, não há uma conciliação. Tá? Então, o que eles diziam, os gnósticos? Havia ainda 3 grupos dentre os gnósticos. Primeiro, os docetas, que eles diziam, da palavra doquel, que é parecer. Então, Cristo, ele veio, na verdade, numa emanação. Ele era um fantasma. Todo mundo via, mas, na verdade, ali só estava um espírito, um holograma da antiguidade. Tá? Não era real. Por isso que Jesus, ele vai dizer, toque aqui em mim. Né? Jesus comeu com os discípulos, a Bíblia fala muito sobre a humanidade de Cristo. Ele se cansou, ele dormiu, estava cansado. Jesus chorou, apontando para essa realidade humana. Tá? Tomé tocou ali em Jesus, literalmente, mas os gnósticos diziam que Jesus era uma emanação. Havia outro que já diziam dentre os gnósticos que havia um corpo real, mas ao mesmo tempo que era um corpo real, não era material. E a pergunta eu não sei como é que eles conseguiram tirar essa ideia. Jesus tem um corpo real, mas não é material. Era talvez de uma natureza, sei lá, um material diferente. E a outra ideia do gnosticismo é que eram 2 pessoas distintas. Ou seja, Jesus era homem e ele viveu a sua vida. E então, lá no batismo, quando ele foi batizado por João Batista, veio o Espírito sobre ele, veio o Espírito de Cristo. Então ele foi possuído pelo Espírito de Cristo. E fez toda a sua obra nesses 3 anos, possuído, então o homem Jesus, possuído pelo Espírito de Cristo. E então, quando chega na morte de cruz, agora há uma separação. Aí vem aquele clamor do homem, Jesus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, né, o enviado de Deus,
parte espiritual, havia abandonado o homem Jesus naquele momento. Então, quem morreu não foi Jesus, Cristo. O enviado foi o homem Jesus. Então, nós percebemos que a história do cristianismo tem, assim, muita celeuma na questão da pessoa de Cristo. E, de fato, nós precisamos nos deter e olhar com carinho sobre isso, percebendo que a Bíblia vai dizer que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo. Vem do espírito de demônios, ensino de demônios. Então, não é à toa que houve uma confusão nesse sentido, percebendo que é ação do espírito do anticristo para trazer engano, para que nós creiamos no engano. Percebamos aí que os testemunhos de Jeová são os descendentes, né, dos Ebionitas e depois, né, do arianismo, né, estão em voga aí. Mas também o neojudaísmo, que diz que Jesus, ele é, na verdade, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Messias, enviado por Deus, mas ele é filho de José e Maria. E se ele é filho de José e Maria, lembramos que eles não eram casados ainda quando Maria se achou grávida. E aí tem, então, um problema moral. Maria, ela se viu grávida de José quando não era casada. Isso é inconcebível. Então, nós vamos ver alguns textos, não exaustivamente, mas que fala sobre essa questão que Cristo, ele se fez homem, de fato, de verdade, entrou na história da humanidade, um corpo humano, e tomou para si um corpo, devemos lembrar, verdadeiro, não foi uma imagem, não foi um holograma, uma alma racional, a minha alma está triste até a morte, ele nos diz. Ele foi concebido pela obra do Espírito Santo no ventre da Virgem, sem que houvesse relação íntima com qualquer outro homem. Maria se viu grávida, se achou grávida, concebeu, e pela obra do Espírito Santo. Mesmo ela sendo pecadora, ela portou no seu ventre o Deus que estava ali se encarnando. É da substância dela, no sentido de que ele tem um corpo, dela nascido, no entanto, sem pecado. Isso aponta que não é a carne que é má. Podemos até dizer que nós nascemos em pecado, mas é do coração que procedem todas as corrupções que se manifestam através da nossa carne. Não adianta surrar a carne, não adianta fazer autopenitência no corpo, quando na verdade a corrupção está no coração. Não adianta furar os olhos para aqueles que não têm o controle e ficam olhando demais, cobiçando as coisas, ou as donzelas. Não adianta furar os olhos, que é o coração que está contaminado. As imaginações ainda virão. Pois bem, então nós vamos ver, primeiro ponto, a questão de que Jesus, ele é o Filho de Deus e se fez carne com o corpo humano. João capítulo 1, verso 14. Quem achar pode ler, por favor. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok, obrigado. Então, o Verbo se fez carne. Percebam,
que a Bíblia nos ensina. O verbo aqui é o logos. Dentro de uma concepção helênica, grega, eles diziam qual era o supremo bem, era o logos. Só que o logos é algo assim imaterial, né? Exatamente por ser imaterial que ele é o supremo bem. O que todos buscavam, o logos. E só que a Bíblia lhe pega esse conceito grego do logos, né, João, e diz que esse logos que fez todas as coisas e que é o princípio de todas as coisas e que é daí que surge todas as coisas, ele se fez carne, habitou entre nós. Devemos lembrar que para os gregos isso era loucura. Como é que pode um negócio desse? Se fez carne, habitou entre nós. Ainda foi morto, morte de cruz, isso para eles era loucura, essa mensagem. Mas João vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou, o logos, né, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele não só se fez carne, mas ele conviveu conosco, habitou conosco, os nossos representantes antigos, né? Cheio de graça, né? Diferente e de verdade, e vimos, foi contemplado, os nossos olhos contemplaram, diz os apóstolos, vimos a sua glória, a glória como a semelhança da glória do Pai, e a do unigênito do Pai, o único que foi gerado pelo Pai. Então, Jesus Cristo é o único Filho gerado por Deus, né, pela obra do Espírito Santo. Nós não somos filhos de Deus gerados. Somos criaturas de Deus, e isso já conversei com os irmãos, somos criaturas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos adotados. O poder de ser chamado filho está incluso aí no conceito de adoção. Quando você pega alguém e dá o direito de ser chamado teu filho, ele que não era filho. Então Então, o verbo se fez carne. Então, o Filho de Deus se fez homem com um corpo humano. Mateus capítulo 26, verso 38. Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Percebam o ponto que diz que ele tinha uma alma racional, né? A minha alma está profundamente triste. Então, a realidade dessa parte de Cristo Jesus como pessoa, como homem. E se ele não fosse homem em todos os sentidos, ele não poderia ser nosso substituto também. Então, Jesus veio em carne. E não somente isso, tinha uma alma absolutamente como a alma de todos nós, com exceção do pecado. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, o verso 27, o verso 31 e o verso 42. Alguém pode ler? Lucas 1, 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E 42. E 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ok, obrigado. Em cumprimento das Escrituras, Cristo nasceu da Virgem Maria. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, como nos diz lá em Mateus 1, 23. Então, é o cumprimento das Escrituras. A Virgem concebendo e dando à luz um filho.
É claro que isso parece ser uma coisa assim, extra, né? E de fato é extra. É uma coisa fora do comum. Mas é para demonstrar que Jesus de fato é o unigênito Filho de Deus, e não somente isso, diferente dos demais, porque não foi concebido em pecado. E lembrando que a concepção do pecado não é o relacionamento sexual, mas é a natureza pecaminosa que passa de pai para filho, que já está no nosso código genético, por assim dizer. Nosso código genético, a lei moral implantada no nosso coração já está corrompida e há uma propensão nossa para fazer aquilo que é mal, aquilo que é pecado. Por isso que nós lutamos e lutamos muito. Mas Cristo nasceu da Virgem Maria, diferente então. E, por fim, na lista dos textos bíblicos, como disse, não exaustivamente, mas Cristo ele era sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15, e o capítulo 7, verso 26. Quem só pode ler? Hebreus 4, 15. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok. Um sumo sacerdote, primeiro, pela sua condição, pela sua humanidade, ele é capaz de se compadecer de nós. Em outras palavras, ele viu o nosso sofrimento, ele sabe, ele passou na pele, ele se encarnou, ele conhece a natureza humana. Então, ele é capaz de se compadecer de nós. Mas esse mesmo sumo sacerdote, ele é autorizado a fazer uma expiação perfeita, porque ele é sem pecado. E ele junta em si mesmo tanto o sacrifício como o ofício sacerdotal. Ele é a oferta e ele é o sacerdote. Hebreus 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separando dos pecadores o feito mais alto do que os céus. Uhum. Então ele vai falar sobre a natureza desse sumo sacerdote sem mácula, perfeito, santo, separado, para denotar essa sublimidade da pessoa de Cristo. Tá? Então, percebemos aqui nessa pergunta essas questões que foram tão debatidas ao longo da história, que eu mencionei para os irmãos aí, pelo menos em rápidas palavras, os vários erros, vários pensamentos, e que, na verdade, foram, por assim dizer, resolvidas nessa reunião que teve, nesse concílio de Calcedônia, em 451, que afirmava, à luz das Escrituras, percebam, não é porque o concílio falou, está falado. Não. É porque o concílio reunido, submisso àquilo que a Bíblia ensina, pegando os textos, interpretando-os corretamente, não querendo inventar coisa, nem fugir daquilo que o texto diz, vai afirmar que existe na pessoa de Cristo uma única pessoa. Uma única pessoa. No entanto, essa única pessoa, ela tem duas naturezas, 100% divina e 100% humana. Não é uma mistura, não é uma fusão, não há confusão. É um ponto que a Bíblia vai, então, colocar, ensinar, e nós devemos, então, crer
mais fácil seria tentar racionalizar. Dizer, não, é um Deus menor, é a primeira criatura. Tentar racionalizar dessa forma, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, portanto, não é assim que nós devemos crer. Tá? Mas eu gostaria também de fazer uma outra pergunta para os irmãos. Embora tenha Jesus participado da nossa mesma natureza humana, constituída de corpo e alma, que grande diferença havia entre a sua natureza e a nossa? Alguém poderia responder? Não possuir pecados, ser da natureza do Deus Altíssimo, mesma Exato. substância. Alguém mais? E tem uma natureza santa, né, pastor? Pelo fato de ser filho de Deus. Mas qual é a diferença entre Cristo, a natureza de Cristo e a nossa? O Júnior já estava mencionando. Assim, que nós temos o poder de ser chamados de filhos, nós somos filhos adotados. E Jesus não, ele é filho de fato de Deus. Gerado. Seria por conta de que Cristo também é Deus? E nós não somos. Muito bom. Sim. Também. Eu arriscaria dizer que, porque o nosso Senhor Jesus é unigênito, né? O único gerado, concebido, né? E nós, adotados. E criaturas. De fato. Então, é isso tudo. Os irmãos entenderam perfeitamente, né, esse importante assunto. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Tá? Perceba, não é nossa natureza, não é nossa carne. Nota 10 para esses alunos. Muito bom, estão aprovados. Nossa natureza, ela é pecaminosa. O salmista, ele já vai dizer, eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando que ele, ao dizer que nasceu em pecado, ele está dizendo que ele nasceu com uma natureza pecaminosa. Aos pais, nunca se enganem. Pais que gostam de se enganar com seus filhos. Achar que seus filhos são bonzinhos, são santinhos, são inocentes. Não, eles são pecadores mesmo. E compete aos pais educar os filhos no caminho da piedade. E isso não é uma tarefa fácil. Precisa entender o que a Bíblia fala sobre isso. Porque há pais que acham que seus filhos são incapazes de mentir, por exemplo, de fazer uma maldade. A Bíblia nos diz que nós nascemos em pecado. Então, nós não somos santinhos, não. Uma criança, ela não é anjinha nem santinha, porque é criança. Ela só não teve ainda as condições suficientes para manifestar toda a sua vileza, toda a sua maldade. É o que ela vai fazendo ao longo do processo, do crescimento. Mas na medida que pais piedosos vão podando essas más coisas aí, os filhos também vão crescendo mais aprumados. Então, nós nascemos em delitos e pecados. Nós temos um coração pecaminoso e inclinados à prática do pecado. Essa é a nossa realidade. E Jesus, né, que nasceu da Virgem Maria, pela poderosa e milagrosa operação do Espírito Santo, nasceu uma natureza sem pecado. Como Lucas nos diz, capítulo 1, verso 35,
o santo que de ti há de nascer. Santo, separado. Ele nasceu sem mácula do pecado original e jamais cometeu pecado também algum durante toda a sua peregrinação aqui na Terra. Então, acho que isso é importante a gente fazer essa distinção. E rejeitar, meus irmãos, e rejeitem toda e qualquer ideia que não seja essa, segundo o exposto nas Escrituras, tá? Como disse, conversando com uma pessoa aparentemente curiosa, estudiosa, ela disse que os presbiterianos estudam muito a Bíblia, e outros são os judeus. Eu falei, rapaz, como é que você conseguiu misturar essas coisas? Que os presbiterianos dizem aquilo que eu acabei de expor, e o judeu, cristãos, dizem que Jesus ele veio de José e Maria. Então, não tem como conciliar esses dois pensamentos que são irreconciliáveis. Tudo bem, irmãos? Dúvida, pergunta?